Então, Fábio, o que é a reputação e como a gente mantém esse ativo tão poderoso? Reputação é um valor. Antes de tudo, é um valor. Uhum. E é um valor que é entregue a alguém pelas pessoas que a observam. A alguém ou alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu comecei a traçar do conceito de reputação é que ela não é minha, é sobre mim. Ela não é sua, é sobre você. Porque é a reflexão de alguém sobre alguma coisa. A percepção, que é uma palavra muito usada, ela é o julgamento de uma observação. A reputação é fruto disso, dessa percepção. Eu julgo alguém. Eu percebo algo sobre alguém. Como a minha opinião ela não é suficiente muitas vezes, eu conto também com as interações com outras pessoas do meu núcleo de convivência. Se é uma pessoa ou alguma coisa muito conhecida, ouvindo dizer coisas nas redes sociais, buscando informações sobre o que o outro diz, para que eu possa formar a minha opinião e fazer o meu julgamento. A reputação é um valor em forma de julgamento sobre aquilo que eu percebo, sobre você, sobre alguma coisa. Então, não é minha, é sobre mim. Fica até estranho, às vezes, usar isso, porque as pessoas estão muito acostumadas com esse termo, a reputação do fulano. Mas como é a reflexão de um monte de gente, ele não tem a posse desse valor. Ele é premiado, ou ele é subjugado por esse valor. E aí, ele precisa administrar isso com processos comunicacionais, com postura, com atitudes. A gente está falando de comunicação de massa ou está falando de convivência em família? A reputação de um tio sobre um tio. Como é que as pessoas avaliam dentro de casa o tio? Rabugento, que reclama de tudo. Compõe ali um quadro de julgamento para dizer se a reputação sobre o tio é boa ou é ruim. A reputação parte desse princípio do julgamento das pessoas sobre alguém ou alguma coisa. E é difícil você construir e mantê-la, né? Quais são os cuidados? Como é que se constrói uma reputação? Com exemplos, assim. Traz cases pra gente, né? Ou situações, né, Mariano? Que a gente é bem curioso. Porque é tipo assim, eu entendi, a gente sente o que é reputação, mas como isso nos afeta? Talvez, se fizesse um passo assim, primeiro, como que se mede uma reputação? Talvez como se mede, a gente parte para como constrói. Primeiro, como é que se mede uma reputação? Porque ela é subjetiva, você já disse. Sim. Olha, isso começou a minha visada. Acho que tem outras visadas. Uhum. A minha visada começa num processo de construção com testes e execução de muitas pesquisas sociais. Muitas pesquisas sociais. Então, para se chegar a uma teoria sobre reputação, eu fui testando coisas na prática, nas pesquisas. E o que nós começamos a perceber é que a reputação, ela, e agora desenhado numa teoria muito, muito densa sobre isso, a reputação tem dois estágios. É a construção de padrões, é uma primeira etapa, um primeiro estágio, e uma construção dos julgamentos. Então, os padrões é sobre uma categoria de coisas. Vamos falar de uma marca de café para o público CD, que mora na periferia de uma grande cidade brasileira. Muito bem, recortei o público. Esse público se interessa por café, eles conversam sobre o tema, e eles nessas conversas, e julgando, e experimentando muitas marcas de café, eles chegam a alguns padrões sobre como um café deve ser. Esses padrões, que nós chamamos lá de quadro reputacional, ou quadro de referência para julgar um café específico, uma marca específica. Então, o julgamento de algo parte dos padrões para um determinado público, né? Para um determinado contexto social. Então, a estratégia de comunicação dessa marca de café para esse público deveria, então, entender os padrões de julgamento. Porque ali tem meta de comunicação. Você sai da subjetividade e começa a entender um pouco mais os processos necessários para que a reputação sobre essa marca de café tenha potência. E qual seria o objetivo? Aproximar essa marca, os seus atributos percebidos, os seus argumentos,
a sua semiótica, que vamos falar daqui a pouco, a semiótica sobre tudo aquilo que comunica a marca, se aproximar para o público que a observa desse ideário, desse quadro reputacional, da referência de julgar. A marca que está mais próxima do ideário, daquilo que as pessoas idealizam, é a marca que as pessoas compram. Isso tem a ver com preço, isso tem a ver com as percepções de qualidade, dentre outros vários atributos que as pessoas constroem para julgar alguma coisa.